ao UnintaCast. Eu me chamo Renata Cordeiro e hoje a gente vai falar sobre um tema bem bacana, né, que é sobre os mitos e curiosidades do mundo da odontologia. Estamos aqui com o professor Hamilton Costa, ele é coordenador do curso de odontologia aqui do Centro Universitário INTA, Uninta Campus Itapipoca, né, dentista, cientista político, escritor. Vai falar mais um pouquinho aí sobre todas essas qualidades, né, essas formações que o senhor tem também. E estamos aqui também com o Gabriel, que é aluno do curso de odontologia, acadêmico do nosso curso aqui de odontologia do primeiro semestre. Seja bem-vindo, tá certo, Gabriel? Bem-vindos vocês dois. Muito obrigado, agradeço, nós agradecemos, né, a oportunidade, o convite, a presença para estar marcando e mostrando, né, o papel e a importância da odontologia no Uninta Campus Itapipoca. Que bom, bem-vindo também, viu, Gabriel? Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês para compartilhar aí um pouco sobre os mitos, sobre as verdades dessa profissão e desse curso tão bonito, né? Que bom. Então agora, assim, antes da gente começar de fato, eu tenho um recado importantíssimo para dar para todo mundo, tá certo? Lembrando que o nosso processo seletivo 2023.2, né, está disponível, inscrições gratuitas no vestibular.uninta.edu.br e você pode ingressar aqui no Campus Itapipoca, né, por meio do Enem, né, transferidos, segunda graduação, né, e o vestibular em si. Então é isso, tá certo? Esse recadinho bem importante que eu tinha para dar para vocês. Outra coisa, nós vamos ter um mega evento aqui, tá certo? A gente ainda vai divulgar a data, mas nós vamos ter a ação social, que também o curso de odontologia vai estar participando, né? Todos os cursos vão estar envolvidos, é um projeto, né, da coordenação de extensão, em parceria com todos os cursos aqui do Centro Universitário, né? Então agora sim, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. Professor, fala um pouquinho mais sobre a sua formação, sobre o seu trabalho aqui, né, como coordenador do curso. Então, eu tenho graduação em odontologia, foi minha primeira graduação, e desde a graduação eu trabalho com pesquisas voltadas para política, especificamente, inicialmente política nacional de saúde bucal, e depois, com a minha entrada para estar estudando mais profundamente a ciência política, está dando essa amplidão para políticas comparadas, com sistemas de saúde bucal comparados. O meu último estudo ele engloba as políticas de saúde bucal no Mercosul. E também tenho experiência em gestão e planejamento, que antes de coordenar o curso de odontologia, eu já, no Uninta, já tinha trabalhado com gestão, especificamente a gestão de extensão, e em outros lugares, como a Escola de Saúde Pública do Estado do Ceará, que eu trabalhei também coordenando cursos de especialização. E na atenção básica, já fui coordenador de saúde bucal e também já fui, durante um ano, coordenador da atenção básica. Eu coordenava equipes de saúde da família. Então, basicamente, a minha experiência é em política pública e em gestão em saúde. E também sou escritor, né? Eu escrevo também literatura, trabalho com poesia, com crônica e com romance, e também escrevo livros técnicos. Tenho 2 livros técnicos que foram publicados pela editora do Uninta. Um de redes de atenção e um de políticas públicas qual o nome desses atenção livros básica. pra gente? Onde é que a gente pode encontrar? Então, o meu primeiro livro ele vem da minha experiência como dentista de família, né? Durante 12 anos eu trabalhei em consultórios públicos de diferentes cidades, e inclusive de cidades aqui da região do Vale do Curu, e que me inspiraram. As histórias, a relação profissional-paciente me impactavam muito. Como eu já tinha o gosto pela literatura e pela escrita, eu terminava o atendimento no consultório, aquelas histórias impregnavam a minha mente, eu ficava muitas vezes triste, às vezes alegre, mas também muito impactado com aquilo, como que pode, as outras pessoas precisam saber, precisam conhecer. Eu comecei a escrever em um blog, né? Na época, em 2007, 2008, era o auge da blogosfera, então eu interagia com dentistas do Brasil e do mundo todo, então cada especialidade tinha um blog, né? Tinha um blog da ortodontia, tinha um blog da cirurgia, da radiologia, da periodontia, da dentística, mas não tinha um blog da minha área, que é saúde coletiva. Basicamente, eu recebi a alcunha na época de dentista contador de histórias, foi onde eu comecei a contar as histórias. Criar aquelas histórias que são histórias reais, mas os nomes dos pacientes são trocados, o nome do local também não é exposto, né, para garantir a ética e confidencialidade da história, mas são histórias reais que começaram a ser colocadas no blog, e a partir de 2011 elas entraram no meu livro, que é o De Boca Aberta, Crônicas de Vidas na Cadeira Odontológica.
E as poesias eu escrevo desde criança, desde como eu me entendo, né? Essas poesias me Já é mais acompanham. um hobby também, né? É mais um hobby. A própria literatura é um hobby também. Para mim, eu considero como uma catarse também, sabe? De tá usando isso como um hobby, mas também os meus livros estão à venda. Mas é um hobby que eu coloco também como uma parte da minha vida pessoal e profissional. Porque também me forma como dentista, me aperfeiçoou como um profissional. A própria escrita, o enxergar a pessoa, né? Que chegava ali com dor de dente, não era o dente, era a pessoa. Então isso me marcava muito, porque a odontologia é uma profissão extremamente técnica. Se o dentista quiser, ele fica às 8 horas trancafiado no consultório e olha só a boca e olha só o dente. Até porque os dentes são numerados, né? Sim. Quando o paciente chega, ele recebe um número lá na ficha, no prontuário, muitas vezes um número de uma ficha que ele recebe na recepção ou que ele marca pelo horário. E se o dentista quiser, ele não olha nem o nome do paciente. Não sabe quem é a pessoa, não sabe o que ela tá passando, né? Isso me incomodava. Como que agora eu vou chegar às 13h30, tem um paciente número 1 que vai tratar o dente número 12? E o nome dele? Quem é essa pessoa? Então comecei a tratar as pessoas pelo nome e ouvir as pessoas. Muitos se intimidavam, se assustavam, porque não era uma rotina conversar com o dentista dentro do Mas consultório. O senhor falou agora uma coisa muito interessante, porque sempre que eu vou ao dentista, eu quero contar o que foi que aconteceu, né? Não, eu tô sentindo uma dor, faz tanto tempo, por esse motivo e tal, já vim aqui outras vezes. E antes, no começo, eu me sentia meio travada, porque eu percebia que ele tava querendo fazer aquele trabalho rápido, né? E, tipo, despachar, vai embora que vem o próximo. Mas eu forçava, não, mas eu quero falar, ó, tá doendo por esse motivo, tal. Porque como é que também vai saber o histórico? Às vezes a gente não vai no mesmo dentista, né? Sim, a gente enfrenta muito isso, principalmente no consultório público, porque ainda existe o mito de que o bom profissional, o bom dentista, é aquele que atende muito. Então, a quantidade geraria um bom profissional, mas não é isso. Porque se eu atendo 20 pacientes por dia, isso não vai garantir que eu tenha uma boa qualidade. Isso diminui o meu vínculo com o paciente e também cria a impossibilidade de relações de afeto. Então eu ficava muito angustiado, muito triste. Até isso é uma questão que envolve diálogo, então necessitou de um tempo, que foram anos, não foi rápido, né? Até eu começar a escrever as histórias, eu comecei a trabalhar muito tempo antes, e isso precisava de diálogo com o gestor, então eu dialogava com o secretário de saúde, dialogava até com o prefeito, né, de onde eu trabalhava, para que eles entendessem que a necessidade de diminuir a quantidade de pacientes para que eu consiga ter essa relação mais próxima. Mas é um processo longo e demorado. Certo. Agora sim, vamos voltar agora para o nosso nicho aqui, Sim. nosso foco, que no caso realmente são os mitos, né? Sobre a questão da odontologia, como foi que surgiu a odontologia, né? Por que ela se faz necessária. Conta bem pra gente um pouquinho isso daí, professor. Nossa, é muito interessante. Nós acabamos de ver, né, Gabriel, no módulo de introdução à odontologia, esse resgate histórico e a importância da odontologia, né? A odontologia é uma das profissões mais antigas. A arqueologia, ela traz registros. Por exemplo, a gente tem registros de preparos cavitários de 9.000 anos atrás, onde hoje é o Paquistão, de 5.000 anos atrás, de 3.000 anos antes de Cristo na Mesopotâmia, onde hoje é o Irã e o Iraque, por exemplo, de preparos cavitários. O Egito Antigo é onde a gente encontra muitas comprovações através da arqueologia com as múmias, por exemplo, que tem pontes, né, dentárias, de dentes artificiais que já eram colocados. Então, desde a antiguidade, mas não era odontologia como ciência. Porque ela, como ciência, vai ser na Idade Moderna. A gente marca a odontologia em períodos. Esse que eu estou falando é um período pré-científico. A atividade ela era feita muito mais por práticos, por pessoas que viam, no caso, aprendiam, mas não estudavam. Essas atividades, no caso, era tipo, eu sinto uma dor do dente, eu vou arrancar, né? Sim. Mas não assim, a questão da saúde bucal, né? A escovação e tudo mais, não tinha como existir, mas eu tô assim, ela existia. Porque tem gente que também coloca alguns produtos, né, para deixar Pronto, mas na antiguidade a gente tem. A arqueologia traz isso pra gente e reconstrói a história da odontologia. A gente voltar, por exemplo, para a Mesopotâmia, os achados mais recentes de 3.000 anos antes de Cristo, né? A gente está falando de 6.000 anos atrás. A gente consegue encontrar registros, por exemplo, de que os antigos usavam pedaços, galhos
de árvores para mastigar e fazer a limpeza dos dentes. Que é uma coisa assim que eu até imagino que os indígenas, por exemplo, também tenham essas questões, né, de ter alguns produtos que utilizam para poder tratarem os dentes, né? Sim. E de fato não ser a questão científica, mas sim uma cultura popular, né? Isso, porque a necessidade, porque a dor, né? Essa é a questão da dor de dente e a questão que essa questão estética, ela vai variando muito, porque ter o sorriso de um jeito, se você pegar e, por exemplo, eu vejo muito vendo esses tem um canal Vintage, né? Aquele canal Vintage que mostra programas do Brasil da década de 1980, você observa o padrão do sorriso, o padrão naqueles programas é diferente de hoje, né? Porque a questão cultural, o que vai ocorrendo também de desenvolvimento científico, a odontologia tinha avançado até aquele ponto. Mas a questão da dor ela é muito importante, porque as pessoas sentem dor de dente desde sempre. E aí tem as questões, um marco muito grande que a gente vai ter é o processo de industrialização, ali que começa na Europa, Londres, Inglaterra, já final do século XVII, século XVIII, e também o desenvolvimento da máquina a vapor, né, a diminuição das distâncias, o desenvolvimento tecnológico, que vai trazendo essas mudanças. No caso da odontologia, a primeira vez que a palavra dentista ela aparece é no período medieval, ali na França, finalzinho do século XIV. Né? E a gente está falando de escova, a gente tem registro da primeira escova de dentes ali final do século XV, já saída do período medieval para a Idade Moderna. Então, os registros que a gente tem é de uma escova rudimentar, que ela faz a ruptura com aquele padrão da antiguidade dos galhos que eram utilizados para serem colocados na boca. Os chineses pegaram pedaços de bambu com pele de porco e construíram uma escova muito parecida com o que a gente tem hoje. Mas era com pele de porco? Isso. O porco chinês. Mais ou menos ali 1498. Nossa, realmente são coisas que eu não tinha noção, né? E você, Gabriel, tá gostando do curso? Já tinha ouvido falar sobre essas histórias? Sim, como o professor já falou anteriormente, nos primeiros dias de aula a gente teve um módulo, que é a introdução à odontologia. Então, nesse módulo, a gente viu basicamente toda a história da odontologia desde a antiguidade. Então, eu particularmente, eu fiquei muito surpreso o quanto essa história é vasta e o quanto ela começou há muito tempo atrás, né? É uma história que acontece desde lá os primórdios, com muitos acontecimentos, como o professor falou, a odontologia que era exercida por barbeiros na época, existia uma precariedade muito grande, mas voltando à sua pergunta anterior, sim, estou gostando, estou no primeiro semestre, estou conseguindo me desenvolver bem, estou conseguindo me encontrar ali no curso de odontologia aqui da Unita. E está sendo uma experiência muito gratificante, uma experiência muito incrível, de verdade. Inclusive, Gabriel, é até importante eu comentar isso aqui. O Gabriel fez um depoimento, né? Sim. Falando sobre como ele sonhava realmente, Sim. de fato, em estar nesse curso, né? E que Sim. bom que você está conseguindo, Gabriel, tá realizando aí um sonho, né? Seu, da sua família também, né? É muito aquela questão do primeiro assunto aqui que a gente começou, da odontologia humanizada, que o professor falou que muitos, infelizmente, tratam os pacientes pelo número, enfim. E que a gente possa a cada dia trazer mais esse lado da odontologia humanizada, uma odontologia que realmente trata o paciente como um paciente que tem uma história de vida, um paciente que tem uma vida, um paciente que tem pessoas que gostam, tem uma família, e é dessa forma que eu espero que essa nova geração da odontologia faça essa odontologia humanizada, exercendo com muita qualidade. Bacana. Agora sim, eu também tenho outras dúvidas, né, sobre a questão da genética, por exemplo. Porque falam, assim, a gente tem a cultura popular, né? O dentista tem muito disso, da gente tem uns mitos populares, né? Então, assim, a questão da genética. Eu falo que quando você tem uma genética que seu pai, por exemplo, os dentes ficariam mais rápido, né? O filho também, acontece isso? Isso existe? Assim, a doença cárie ela é multifatorial, né? Existem, então, uma série de fatores que estão atrelados às questões biológicas. E quando eu falo em questão biológica, eu estou falando das bactérias, por exemplo. A boca é o local do nosso corpo que tem mais bactérias, numa boca sã, saudável. E
essas bactérias elas vão aumentar em quantidade em uma boca que não é muito bem higienizada e dependendo da alimentação. Porque a alimentação é um outro fator. O comportamento do ser humano também, se você escova, como que você se alimenta. As questões sociais, econômicas, culturais, elas Sim. incorporam também. Então, o fator biológico é um fator também que é levado em conta, né? E aí essas questões que envolvem a genética, elas são muito recentes, né? Elas são trabalhadas porque elas são relacionadas também com a questão de ligar a genética com o comportamento, né? Com uma série de fatores. E esse é um dos fatores que entra na multifatorialidade da doença cárie. É porque assim, eu tive essa dúvida porque eu escuto desde criança, né? Não, os meus dentes começaram a cair muito rápido, minha mãe dizia, né? Ou quebravam. Então, assim, por isso pode ser que você também passe por esse mesmo tipo de situação. Aí, mas isso é uma coisa popular, não é nada científico. Então, só comentando porque realmente foi algo que eu já ouvi muito. Isso, foi algo que eu já ouvi muito. Então, eu fiquei imaginando, mas será que isso é verdade, né? Ou será que isso é somente uma coisa popular mesmo? Mas são questões que são colocadas desde a antiguidade, né? Se a gente voltar, assim, a nossa história em relação à saúde, ela passa por esses períodos. E esse período que a gente chama de uma cosmovisão, que ela é anterior à ciência, o homem tentava explicar o mundo ao seu redor através do contato com a natureza, do contato com outros seres humanos, e entra a questão da saúde bucal. Mitos, por exemplo, que muitas gestantes têm ainda hoje, de que não vão ao dentista por uma série de fatores que são localizados e são colocados. Por exemplo, as sangrias que eram realizadas na antiguidade, que ainda hoje... Lembro que eu vi nos filmes. E que ainda hoje impacta, né? Tipo, a própria antropologia, no campo da odontologia que estuda, né, a questão do imaginário popular que nos acompanha ainda hoje. Então, são questões culturais, né? Muita coisa que é colocada, mas que a ciência também vai e estuda. Agora vamos falar de mito mesmo. Sobre a questão do mau hálito, por exemplo. Como que a pessoa adquire o mau hálito, né? Por que ela adquire o mau hálito? É a questão da alimentação ou é a questão do dente mesmo, do cuidado com o dente? Pronto, a gente tem vários fatores. Eu acho que o maior mito em relação ao mau hálito é que as pessoas falam que mau hálito está relacionado com o estômago, né? Porque vem do estômago. Sim, pode, porque a pessoa pode ter refluxo, né? Se é uma pessoa que tem refluxo, uma pessoa que tem ansiedade, tem uma série de fatores. Por exemplo, anorexia, bulimia, por exemplo, pode estar impactando nesse refluxo e ser uma das causas do mau hálito. Mas existem outros fatores. Por exemplo, o dente que está cariado, a gengiva que está infeccionada, então a gengivite, a periodontite, a própria alimentação, né? Se tem alimentos que vão contribuir, como alho, cebola, e a quantidade de bactérias, a higiene, então são fatores que vão estar relacionados com o mau hálito. Aí, então, precisa ter o acompanhamento do cirurgião dentista e, se necessário, o cirurgião dentista encaminha para outro profissional, mas precisa ser avaliado. É porque realmente a gente tem esse mito mesmo de acreditar que está realmente ligado ao estômago, né? Sim. Não me alimentei bem, então pode causar esse tipo de problema. Pode ser uma das causas. São multifatores, né? São multifatores. Gabriel, algum comentário sobre essa questão? Ou alguma curiosidade? Não, assim, atualmente existem muitos estereótipos em relação à odontologia. Muitos mitos, muitas verdades também. Como o professor falou, é uma questão também muito cultural. Ele citou o caso das gestantes. Eu estou fazendo um módulo de saúde coletiva 1 nesse semestre. E a gente foi fazer uma visita lá no OBS aqui do Mourão. E a gente percebeu o quanto realmente esses mitos eles prevalecem na sociedade de hoje, na sociedade contemporânea. Por exemplo, ele citou das gestantes. Lá, a coordenadora da UBS, ela citou que as gestantes são o público que menos procuram atendimento odontológico. Só para você ter noção. Porque realmente existe esse mito de que gestante não pode ter acompanhamento odontológico e tudo mais. Basicamente isso. Mas por que acredita-se que não se pode ter acompanhamento odontológico? Assim, tem fatores culturais envolvidos, né? A questão da educação que precisa ser incorporada à vida e o cotidiano dessas pessoas. Mas uma coisa que a gente tem que ter em mente é não culpabilizar a pessoa por ela pensar desse jeito. O grande caminho, né, o grande lance é o diálogo para que as pessoas compreendam, para que elas sejam convencidas e elas sejam esclarecidas da importância do dentista, porque também a gente não pode obrigá-las, né? Quando a gente obriga,
né? A gente já passou por uma política, por exemplo, de obrigar a gestante a entrar no consultório odontológico para ela poder ir no consultório do dentista. 2 exemplos muito importantes que a gente tem. Eu posso citar o exemplo de Curitiba, de Fortaleza e de Maranguape, que são municípios que incorporaram as rezadeiras dentro do posto de saúde. Por quê? Porque a mulher, ela tinha um bebê e na puericultura ela precisaria fazer acompanhamento, as vacinas, então não estava tendo acesso. E por quê? Porque na cultura daquelas comunidades, a mulher acreditava mais em quem? Na rezadeira e na benzedeira, e não no dentista, não no enfermeiro e não no médico. Mas por que eu ia culpabilizar a rezadeira? Ia culpabilizar a gestante? O resultado que foi muito bem obtido em Maranguape, por exemplo, foi de pegar a rezadeira e colocar dentro de uma sala atendendo no posto de saúde. Então aquelas mulheres gestantes ou puérperas, né, elas se dirigiam à UBS, entravam primeiro na rezadeira e depois iam para o dentista, depois iam para o médico e para o enfermeiro. Então tem que trabalhar junto. É a questão da humanização. Isso, humanizar, valorizar o que as pessoas acreditam, não negar. Não é porque eu fiz odontologia, tenho conhecimento técnico, que eu sou detentor maior do conhecimento, né? Então eu tenho que também ouvir as pessoas, incorporar a cultura ao meu atendimento. Muito bacana, professor. Bom, gente, a gente vai encerrar esse bloco, tá certo? Agradeço demais, Gabriel, a sua participação. A gente vai já começar um novo bloco, agora com a presença de outro aluno, no caso, a Ana Gabriele, também aluna do primeiro semestre do curso de odontologia, tá bom? Então é isso, até daqui a pouco. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. Olá, sou o professor Hamilton Costa, coordenador do curso de odontologia da UNINTA Itapipoca. O nosso curso é integral e modular, com a metodologia inovadora que recebeu nota máxima do MEC. Todos os nossos professores são mestres e doutores. Temos a maior carga horária prática de todos os cursos de odontologia do estado do Ceará. Contamos com diversos projetos de extensão, pesquisa e grupos de estudo. Projetos como Sorri Serra, Sorri Sertão, Céu da Boca, Odontocast e Doutores Sorriso colocam os nossos estudantes em contato com a realidade loco-regional já a partir do primeiro semestre. Ao escolher a odontologia, você terá 23 áreas de atuação, tais como odontopediatria, endodontia, odontologia legal e saúde coletiva. É uma das profissões mais antigas do mundo, mas é uma das mais procuradas e necessárias. O mercado de trabalho é um mercado em expansão. O cirurgião dentista recém-formado, ele recebe uma média de R$ 4.000 a R$ 8.000. Os dentes, eles mudam o nosso sorriso. O nosso sorriso transforma a nossa face. E todas essas mudanças, elas são possibilitadas pela odontologia. Ao escolher a odontologia, você estará ingressando em uma profissão que transforma a vida, ajuda as pessoas e é capaz de mudar, de empoderar vidas. Então vem cursar odontologia na UNINTA Itapipoca, você também. Olá, estamos de volta agora com a Ana Gabriele. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, né? É um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco também, até mesmo do nosso curso, né, de odontologia, e até convidar, se surgir o interesse, né, de outras pessoas que estão nos assistindo fazer parte, estamos aqui. Mas então fala logo se você está gostando realmente do curso, como é que está sendo essa experiência para você? Você é aluna do primeiro semestre, né? Sim. Para mim está sendo ótimo, até porque era o curso que eu sempre tive em mente, né? Sempre tive a odontologia como meu curso. Então surgiu aqui veio, né, a odontologia aqui para Itapipoca, na UNITA daqui, e aí acabei, né, com a nota do Enem, eu acabei entrando e estou gostando sim, até porque era o curso, né, que eu sempre quis. Ai, que bom, que bom. Então, assim, vamos continuar com o nosso papo sobre mitos e curiosidades do mundo da odontologia. Eu tenho uma curiosidade sobre a questão da visão, né? Porque a gente ouviu falar que realmente a questão dos dentes, né, podem prejudicar a visão de alguma forma. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, porque aí a gente está tratando da questão da odontologia numa visão sistêmica, né? Pode ter problemas na visão relacionados com problemas bucais? Pode, né?
todo o processo de infecção, por exemplo, que começa ali na coroa do dente, no esmalte, ele vai até a polpa, chega até o nervo, e o nervo é todo vascularizado, né? Ele cai na corrente sanguínea, aquelas bactérias, né? Então elas vão para diferentes partes do nosso corpo. Elas podem ir para o pulmão, podem ir para o coração e afeta os olhos também. Outra questão que a gente pode ter, muitos problemas relacionados à articulação temporomandibular, né? Relacionado à mandíbula, né? Que é o único osso móvel do nosso crânio, né? Então, problemas na mandíbula podem relacionar também essas dores, esses incômodos. Eles podem também ocasionar, por exemplo, visão turva, né? Perda parcial. Então, pode sim. Então, assim, eu sempre tive um pouquinho sobre essa curiosidade de saber como é que realmente afeta, né, a questão da visão, mas pode ser por essa questão da infecção em si. Sim. Né? Tem alguma outra forma de causar um problema? Por exemplo, problemas na coluna. Sim, a questão do alinhamento dos dentes está intimamente relacionado com a questão da postura, com a coluna. Até a ortodontia trabalha muito bem isso. Então, a pessoa que tem ausência de dentes, ou que os dentes, tem todos os dentes, mas eles não estão bem posicionados, porque cada dente deve tocar em um ponto específico. Por exemplo, o dente superior tem que tocar no ponto específico do inferior. Se está desalinhado, se falta dente, aí isso também pode ocasionar problemas de má postura, problemas na coluna, uma série de fatores relacionados com insônia, né? Pacientes que roncam muito, o processo de identificação de roncar durante a noite pode estar relacionado com a saúde bucal, então tudo isso precisa ser estudado. Eu não tinha ideia que tinha problema na coluna, que tinha a questão da visão, que tinha essa questão, inclusive, do ronco, né? Aí eu agora lembrei do bruxismo também, né? Que é algo que também acontece muito. Sim, que são disfunções na articulação temporomandibular, que precisam ser tratados para poder resolver. A questão aí é que a gente está entendendo de razões sistêmicas, de fatores sistêmicos, e está enxergando o valor da odontologia, mas também que o dentista não está sozinho. Quando eu falo de dentista sozinho, não é só o dentista que está na saúde pública, mas o dentista que está no seu consultório, que montou o seu consultório, e ele não vai conseguir trabalhar sozinho se ele não dialogar com o psicólogo, porque, por exemplo, o paciente tem problemas que vão ser resolvidos pela ortodontia e ele não consegue resolver o problema de reposicionamento dos dentes só com o ortodontista se ele também tiver problemas psicológicos, de ansiedade, que precisa ser encaminhado para o psicólogo para fazer terapia. Então, o dentista precisa enxergar que o bebê que chega lá no consultório, ele tem que dialogar com o médico, com o enfermeiro, tem que dialogar com o nutricionista, com o fisioterapeuta, para que ele consiga resolver o problema daquela pessoa. Aí entramos mais uma vez na questão da humanização. Como é que o dentista ele vai direcionar essas pessoas, né? Se ele simplesmente enxerga como um número? Não pode, não vai conseguir. Então, eu, enquanto estudante, eu já enxergava, e eram críticas que a gente fazia na minha faculdade, né? A gente trabalhava em projetos de pesquisa que justamente tentava refutar essa ideia. Então, era algo que porque eu via na teoria, mas eu queria ver na prática. Então, eu sabia que eu ia ter algumas derrotas, eu ia fracassar nessas questões, que foi o que aconteceu, porque existe uma relação de poder quando a gente vai trabalhar. Existe a realidade política, existe a realidade técnica que eu estudei, existe todo um arcabouço de estrutura da cultura. Eu tenho que saber me interrelacionar com isso, gerar diálogo, compreender e convencer as pessoas. O dentista também tem que saber se comunicar. Então, isso é muito importante. O dentista que está no público, no consultório privado, ele é um empreendedor, né? E do seu próprio papel. E isso, gente, já começa na faculdade. Você está aqui na faculdade, a sua imagem enquanto estudante, ela já é construída para o profissional que você vai ser. Então, a tua imagem aqui, o teu comportamento, as boas relações, o capital social, ele é muito importante. O meu primeiro emprego, eu consegui através do capital social, de um colega que eu conhecia em congresso, e que me indicou aquele consultório para eu trabalhar. O primeiro consultório que eu dividi, porque eu trabalhei em consultório privado também, dividindo com uma amiga, foi através do capital social, foi através das minhas relações sociais. Então, trabalhe muito bem isso, trabalhem a imagem de vocês. Qual é a imagem que você quer passar para a sociedade? Qual é a imagem que você quer passar para a sociedade de Itapipoca? Você está agora cursando odontologia, mas você já é visto como
o estudante de odontologia, quando as pessoas te enxergam, elas enxergam você como dentista, como futuro dentista, enxergam o teu curso e enxergam a universidade. Então isso é muito importante. Comecem a trabalhar isso, tá? Foquem no crescimento de vocês enquanto bons estudantes, foquem nas coisas boas, que é estudar, pesquisar e construir o curso junto com a gente. O curso a gente está no 3º semestre, estamos construindo e a construção é fruto de vocês também. Mas aí agora eu quero falar com a Gabriele. Como é que estão as suas relações interpessoais, Gabriele, aqui no Uninta Itapipoca? Conta pra gente também sobre isso. Graças a Deus, até agora. Lá na sala a gente tem um convívio muito bom, né? De certa forma, todos assim se ajudam. E eu queria até puxar isso que o professor estava falando, o professor Hamilton, que isso é muito importante. Até porque o que vai estar em jogo mais na frente, a partir de agora, até como estudante, mas depois, quando a gente se formar, como dentista, cirurgiões dentistas, né? Então, vale ressaltar que, de certa forma, a gente vai ser visto por uma cidade. Se por um acaso a gente não ficar aqui na Itapipoca, outras cidades. E algo que eu já notei, quando eu já fui a outros dentistas e tudo, que tem alguns dentistas, não todos, que muitos, às vezes, não se importam com o paciente. Então, assim, às vezes, eu como paciente, o que é que eu enxergo? Pode ser que não, mas tem aqueles pacientes que realmente precisam de um diálogo. De certa forma, como é que a gente vai estar naquela cadeira ali falando? Não tem como. Mas depois também a pessoa gostaria de falar alguma coisa que estava passando. Eu acho, muitas das vezes, que certos profissionais vão muito mais além da sua profissão. Por exemplo, a gente está falando aqui da odontologia, um dentista. Às vezes a gente vai no consultório e o paciente está com algum problema familiar, alguma coisa e quer desabafar, não tem ninguém para desabafar, então às vezes a gente acaba até sendo, digamos, uma motivação para aquela pessoa, dizer assim, não, vai dar tudo certo e tudo. Ter esse diálogo, essa aproximação com o paciente. E a gente vê que tem muitos profissionais da área mesmo da odontologia que é como se pensasse só no dinheiro, na remuneração, e não se preocupar, de certa forma, no paciente. Então, eu acho que isso é muito importante. Dentro da faculdade, a gente saber se relacionar e já ter esse contato por meio dos projetos de extensões, a gente realmente ter esse diálogo, essa aproximação já com o público. Então, isso, de certa forma, é muito importante. E a Uninta, em específico também, como outras faculdades, a gente tem nossos projetos de extensões. Isso, então, ajuda bastante o aluno. E vocês já estão desenvolvendo esses projetos? Sim, mesmo no primeiro semestre? Sim, inclusive agora na sala, antes da gente vir, já estava programando para a gente ir para a Sopraf, né? De certa forma, também ter essa aproximação com as crianças. Que é uma associação, né? Exatamente. Aqui de Itapipoca. E falar em criança, a gente também tem um projeto de extensão, né? O Doutor Sorriso, né? Que a gente aqui, acho que o Gabriel também faz parte do Doutor Sorriso, e de certa forma, para que as crianças consigam enxergar o dentista, muitas das vezes eles têm medo do dentista, né? Então, o Doutor Sorriso é algo para aproximar a criança daquele profissional sem medo, de realmente começar a querer ir para o dentista. E eu vi, né, recentemente, até uma professora aqui da faculdade que postou, se eu não me engano, ontem ou foi anteontem, que ela é odontopediatra, né, aqui na Itapipoca, e ela postou que tinha uma criança que disse que queria tratar dos dentes porque um outro coleguinha não queria nem sequer chegar perto porque ele tinha o dente feio. Simplesmente por isso. E muitas das vezes a criança tem até medo de chegar no dentista. Achar que já vai arrancar meu dente, vai ser assim. Não. Então é algo muito que eu de cara já me encantei. Que de fato era esse projeto de extensão do Doutor Sorriso. Porque a gente consegue, de certa forma, se aproximar da criança em si e levar uma imagem da odontologia do dentista mais saudável, digamos assim. E que ele realmente queira depois incentivar até dentro de casa. Mãe, vamos no dentista? Eu preciso ir. Sim. Então é algo que a gente pode de certa forma, aproximar das crianças. E voltando para o lado realmente ali da faculdade, da gente ter essa interação, os outros projetos também fazem a gente chegar até um paciente, que no caso o paciente seria o público que a gente atenderia, né? Muito bacana. Agora eu quero relatar uma experiência que eu queria que vocês tirassem a minha curiosidade, tá certo? Eu estava sofrendo com muitas dores de cabeça, muita mesmo. E aí eu fui ao dentista, né? E eu vi que eu realmente estava com um problema de cárie. Quando eu cheguei, a dentista não queria utilizar anestesia. Eu não entendo por quê, gente. Por que não quer usar anestesia? Qual é o problema? Qual é a dificuldade
entendeu? De utilizar anestesia. Porque muitas vezes eu vou ao dentista e isso acontece muito. Uhum. Quer fazer a obturação ali, né? Sem anestesiar. E é uma dor infernal ali. Então, por que isso acontece? Assim, no caso, por exemplo, eu enquanto profissional, a decisão inicialmente é uma decisão científica técnica de escolhas, porque tem a questão da profundidade, da cavidade, porém existe o limiar de dor do paciente, então usar a anestesia, a quantidade, ela está bem acordada com o paciente, né, a sua escolha. E eu, por exemplo, quando vou ao dentista, a não ser que o dente seja desprovido de nervo, de nervação, mas mesmo assim eu peço para anestesiar. Assim, tem um incômodo, uma série de fatores, mas aí em acordo com o dentista, porque a decisão dele inicialmente é que provavelmente não vai doer, mas cada paciente tem um limiar de dor, né? Inervações que são diferentes, né? Então é muito importante ter diálogo e o profissional estar aberto para explicar e também usar anestesia na quantidade correta, né? Porque a quantidade de anestesia ela vai depender de uma série de fatores, né? Que incluem a altura, o peso do paciente, a profundidade do tamanho lá da cavidade cariada. Então são uma série de fatores, mas o diálogo é muito importante. Aí outra coisa agora que me surgiu, porque o senhor falou de altura, de peso. Tem alguma questão relacionada com aumento de peso, né, ganho de peso e perda de peso com a saúde, né, dos dentes? Tem alguma coisa a ver? Sim, a gente tem, por exemplo, excesso de peso. Os pacientes que têm excesso de peso, eles têm mais risco de ter cárie e gengivite, né? A gente tem bactérias específicas, né, que ocasionam a gengivite, por exemplo, e as bactérias específicas da cárie, no paciente com excesso de peso já tem comprovação científica que a quantidade dessas bactérias é muito maior no paciente com excesso de peso ou obesidade. Então, se ele tem muito bactéria que causa, por exemplo, desmineralização do dente, do esmalte, algumas bactérias específicas que no paciente com excesso de peso vai ter maior quantidade, então ele tem um risco maior de ter cárie e tem um risco maior de ter obesidade. O paciente que perde peso bruscamente por fatores, por exemplo, como ansiedade e que os pacientes que têm bulimia e anorexia, por exemplo, são pacientes que no geral eles têm refluxo, né, do suco gástrico. Então isso altera o pH da boca. O equilíbrio da nossa boca é muito importante. As bactérias que estão na boca, elas estão nos ajudando como um sistema tampão para gerar a homeostase, o equilíbrio, para que não ocorra a doença cárie. Quando ocorre esse desequilíbrio, ou por uma acidez muito grande, ou por um tipo de alimento, falta de escovação, ou por ansiedade, que a ansiedade pode aumentar o pH, né, desestrutura o pH, pode diminuir a quantidade de saliva e isso ocasiona um risco maior para ter doença cárie. Então é verdade, né? Tem uma relação. Pois então, assim, eu lembrei agora de um caso de uma cantora famosa que ela teve realmente uma questão de ansiedade e ela perdeu todos os dentes. E eu vi também que a Demi Moore também teve um probleminha com os dentes por conta de ansiedade. Isso, porque acelera, né? A pessoa tem maior risco de ter gengivite. Aí, se não tratou a gengivite, ela avança para uma periodontite. A periodontite vai perder os ligamentos que unem o dente ao osso. Então, o dente fica molinho como o dente de leite e acaba caindo. A pessoa perde se ela não trata, né? E aí todos esses fatores são impulsionados, acelerados na pessoa que não só por ela ter excesso de peso, mas dependendo da alimentação, né? Porque geralmente a pessoa que está lá ganhando peso ou que ela não controla a alimentação não é muitas vezes uma alimentação de qualidade. Ela utiliza muito ultraprocessados, né? Esses ultraprocessados, eles vão contribuir também, alimentos muito ricos em açúcares, né? E aí a questão da higiene. Então são fatores que corroboram. Mas isso não quer dizer que toda pessoa que tem excesso de peso e que esteja obesa, ela tenha cárie ou ela tenha gengivite. Não, porque tem esses outros fatores envolvidos. Então, se ela está se alimentando corretamente, se ela tem uma boa higiene bucal, então todos esses fatores vão fazer com que ela não tenha. Eu tenho mais duas perguntinhas, mais dúvidas, peraí, que vão surgindo, né, as dúvidas. Tô me consultando aqui. É o seguinte, falamos de famosos agora, certo? O que o senhor acha dessa questão? Nossa, agora apareceu mais 3 perguntas. O que o senhor acha dessa questão das lentes, né, que as pessoas colocam e aí o dente fica só aquele fiapinho de dente e as lentes em cima, aquelas lentes de contato que tem para dente?
Então, essas questões, elas são muito pessoais. O dentista, enquanto profissional, ele não pode chegar para o paciente e dizer seu dente não deveria ser desse jeito, a cor deveria. É uma decisão do paciente. Agora, essa decisão ela é muito influenciada pelas questões midiáticas. A gente estava falando recentemente, agora, nas últimas perguntas, até o que a Gabriele falou é muito importante, porque tudo, a nossa imagem, né? Enquanto profissional, enquanto estudante, ela não está restrita só aqui ao campus Itapipoca, né? A gente forma profissionais para o mundo. Você vai poder ser dentista em qualquer parte do mundo. Então a internet diminuiu as distâncias. E também as distâncias físicas são diminuídas, né? Porque você pode viajar, né, frequentar cursos, fazer pós em qualquer lugar do mundo. Então esses aspectos culturais, eles também são impregnados. Então é imaginário que acontece, por exemplo, de mudanças e o padrão de beleza estético que é colocado na Europa, nos Estados Unidos, transplantado para cá, né, o que você vê nos seriados, nos filmes, e as pessoas acabam copiando. Então isso gerou, né, um desenvolvimento muito grande da odontologia estética. A gente tem programas, reality show só disso, né? O grande exemplo são aqueles realities que começaram ali nos Estados Unidos de mudança do perfil da pessoa, tipo, muda cabelo, muda o corpo inteiro e muda a boca também, muda os dentes. E aí a questão das facetas, das próteses e dos implantes entraram em expansão aí no final da década de 1990. Mas assim, essa questão da estética, né, a gente vê como o campo realmente da odontologia, ele é vasto. Porque você pensa que você pode só fazer a consultoria clínica, né, a parte do consultório, né, a parte clínica, né, a obturação, aí tem o cirurgião dentista. Ele pode fazer botox também, né? Isso que eu ia falar, harmonização facial, botox, lipo de papada. Sim, né, bichectomia. Aquelas cânulas e tudo mais. Então, assim, eu acho incrível, porque realmente é uma profissão que você pode ir para diversos campos. E aí eu quero te perguntar, Gabriele, você já pensou nisso? No que você gostaria de se especializar à frente? Eu já pensei muito na questão da odontopediatria, porque realmente eu já tenho essa aproximação assim com as crianças, já tem um tempinho. Por meio até mesmo da minha paróquia, por ser catequista, então eu já tenho essa aproximação com as crianças e é algo que eu me identifico bastante. E aí o Doutor Sorriso vai te ajudar bastante. Exatamente. E a estética também, né? A estética que já está aí, já no mercado, nem tanto tempo assim, mas que é algo que o pessoal procura bastante, né? E você realmente vê aquela pessoa se sentindo feliz, tanto a questão do dente, do sorriso, e tanto mesmo com o rosto em si, né? Então você realmente transformar vidas e realmente que a pessoa se sinta feliz com aquilo que você conseguiu transformar nela é gratificante. Então é algo que eu penso bastante nessas duas áreas. Agora, para finalizar, tem alguma pergunta, Gabriele, você gostaria de fazer para o professor? Ou então, professor, algum recado que o senhor gostaria de dar para quem está assistindo a gente? Eu gostaria de fazer uma para o professor Hamilton, né? O que ele diria para essas pessoas que se interessam, os alunos, futuros alunos, né, da odontologia, o que ele diria? E principalmente também para esses alunos que estão se formando e que estão entrando agora no mercado de trabalho. Muito bem, muito boa pergunta, Gabriele. Para quem está iniciando agora, invista, tenha paciência. Você não precisa se encontrar agora, a gente tem 23 especialidades, 23 possibilidades, muita coisa dentro da odontologia. Eu mesmo fui me encontrar no final do segundo ano, né, eu me encontrei na saúde coletiva, é isso que eu gosto, é isso que eu tenho pesquisado e trabalhado, né, e vivenciado. Então, você vai se encontrar, são questões que envolvem uma série de fatores, né? Esses fatores ligados à sua experiência de vida, aquilo que você deseja, os seus anseios, até suas experiências já na sua comunidade, na sua família. Então, não precisa ter pressa, né? Você vai ter possibilidade de adentrar aqui no curso em todas essas especialidades para que você faça uma escolha acertada, né? E você vai ser um profissional completo, né? A gente forma profissionais completos, trabalha muito essa questão da humanização, né, de profissionais mais humanos, inseridos nas diferentes realidades, que pode ir para o público, para o privado, para o filantrópico, né? E para quem está saindo agora, ingressando no mercado de trabalho, é você investir naquilo que você acredita. Né? E ter em mente que o dentista ele é um profissional liberal, ele é um empreendedor, ele
tem uma capacidade de gerenciar o seu próprio negócio, de criar, de transformar, né, lá onde você estiver. Então isso é muito importante, de encontro às necessidades das pessoas, conhecer o local, porque também não vai adiantar você ter muita grana, montar um consultório se você não tiver conhecimento do que as pessoas precisam, né? O que as pessoas precisam, o que elas necessitam e quanto elas podem pagar. Então isso é muito interessante para que você invista, construa um negócio, construa uma marca que já deve ser construída aqui na faculdade com a sua imagem, enquanto estudante, que é o reflexo que as pessoas vão ter lá no mercado de trabalho. Então é isso. Eu gostaria também de deixar aí para o pessoal o meu livro, né? Vocês podem colocar lá se você colocar no Google de Boca Aberta, Crônicas de Vida, já aparece. Ele está à venda na Amazon, Submarino, Americanas e na minha editora, que é o Clube de Autores. Então, as minhas histórias estão lá. De Boca Aberta e o outro é? Não, de Boca Aberta, que é o subtítulo. Sei. Crônicas de Vidas na Cadeira Odontológica. Aí eu tenho o 20 Dias, que é um romance, né? O 20 Dias é a história do Marcos, que descobriu que tem 20 dias de vida. Aí cada capítulo é um dia na vida dele ou do que resta da vida dele. Aí você tem que ler para saber o que vai acontecer com o Marcos. Ah, fiquei curiosa. E o Infinitos Fins é o meu livro de poesias, que são poesias que foram escritas aí desde a minha infância, adolescência, e algumas muito mais recentes e que foram lançadas em 2017. E o Beijos, Bicicletas e OVNIs é o meu último romance, que envolve viagem no tempo, uma relação aí bem interplanetária dos personagens que viajam no tempo. E o Políticas de Saúde na Atenção Básica e o Rede de Atenção é pelo Uninta, ele está disponível na biblioteca virtual e também tem exemplares físicos na biblioteca física. É isso. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado aí o pessoal e sintam-se abraçados quem está nos assistindo pelo YouTube e nos ouvindo pelo Spotify. Sim, muito obrigada também. Obrigada, Gabriele, né? Obrigada ao Gabriel também que participou aqui no primeiro bloco com a gente. Professor, foi muito bom ter sua presença aqui. Inclusive, tenho mais curiosidade. Sim, eu quero agradecer aos meninos e parabenizá-los, né, Ana Gabriela e o Gabriel. Eles são alunos do primeiro semestre. Eu fico muito feliz quando você está escutando alunos do primeiro semestre já com capacidade de articulação, de falar, de entendimento e de responder questões sobre a odontologia. A gente enxerga que eles estão no lugar certo, no momento certo e fazendo aquilo que eles gostam e acreditam. E serão, com certeza, brilhantes profissionais. Que bom. Obrigada, professor. Nós que agradecemos. Para finalizar, gente, eu queria dizer para vocês que se vocês quiserem se inscrever no curso de odontologia, Sim. é só ir lá no vestibular.uninta.edu.br. A inscrição é gratuita para fazer o vestibular, tá certo? Pelo Enem, transferência ou segunda graduação. Sim, outra coisa, nós três viemos de Bordeaux, que é a cor que é o símbolo da odontologia, gente. É isso aí. Bacana. Sim, bacana. Então é isso. Vamos ficar por aqui hoje, né? Até a próxima. Até a com mais próxima, um valeu. Unitacast.